Graça e paz do Senhor Jesus para você que está nos acompanhando aí no Alimento do Céu. Esse canal tem sido bênção demais para as nossas vidas, para a minha principalmente. Sou muito grata a você que tem nos acompanhado todos os dias de segunda a sexta. Eu sei que tem gente aí assídua, que não perde um dia sequer de uma palavra do Alimento do Céu. E nesse momento eu quero também compartilhar com você no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. 1 Reis 17, do 1 ao 7, diz assim, amados. Então Elias, profeta da cidade de Tesbi, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem adoro e sirvo, não haverá orvalho nem chuva por diversos anos, enquanto eu não ordenar que chova. Depois o Senhor disse a Elias: vá para o lado leste e se esconda junto ao córrego de Querite, a leste do rio Jordão. Beba a água do córrego e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem a eles para trazerem alimento a você. Ele obedeceu ao Senhor e ficou acampado junto ao córrego de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do córrego. Mas depois de algum tempo o córrego secou, porque não caía chuva na terra. Amados, Deus, Ele é um Deus que provê, que traz a provisão de tudo aquilo que a gente precisa. Então, Elias ali, ele tinha desafiado ali os profetas de Baal. Elias foi aquele que desafiou aqueles profetas ali, né? E a mulher de Acabe, Jezabel, ela ficou furiosa com Elias, e Elias fugiu, né? E a palavra do Senhor diz, né, que Elias aqui, ele chega ao rei Acabe e diz para Acabe assim: olha, como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem eu adoro e sirvo, não haverá orvalho, nem chuva, por diversos anos, enquanto eu não ordenar que chova. Olha que autoridade desse homem. Olha que ousadia do profeta Elias. Ele disse: não vai chover, não vai cair nem sequer orvalho, nem o sereninho da noite, como a gente chama lá no Nordeste, nem o orvalho da noite vai cair, enquanto eu não ordenar que chova. Eu creio que talvez você, meu irmão, minha irmã, deve estar pensando: mas que cabra ousada é o Elias, né? Ele, em vez de falar assim, você deve estar pensando isso. Ele, em vez de falar, enquanto Deus não ordenar que chova, não, ele não falou Deus, não, ele falou ele mesmo. Ele falou: enquanto eu não der ordem para que chova, não vai chover. Por diversos anos, ele não falou nem a quantidade de anos, né? E queridos, não choveu naquela terra, até que Elias deu ordem novamente. E a palavra do Senhor diz assim, olha, depois que Elias falou isso para o rei Acabe, Deus disse a Elias: vá para o lado leste e se esconda junto ao córrego de Querite, a leste do rio Jordão. Ou seja, sai daí, Elias, porque tu tem tanta comunhão comigo. Com outras palavras, Deus quis falar isso. Você é um homem que tem tanta comunhão comigo, tem tanta intimidade e autoridade, que eu vou ter que fazer aquilo que tu falou para Acabe. Eu vou ter que atender as suas palavras. Não vou mandar chuva. Por quê? Porque ele era um profeta de Deus de verdade. Era um homem que tinha intimidade com Deus. E ele provou isso. Quando ele desafiou os profetas de Baal ali e mostrou que só Deus era o Senhor. Quando Deus mandou fogo naquele Monte Carmelo, destruiu ali, queimou o holocausto, aquele animal que estava sendo sacrificado ali como holocausto. Deus mandou fogo dos céus e provou que Baal não era Deus coisa nenhuma. Aquele homem tinha intimidade com Deus. Eu sei que hoje em dia você pode pensar, mas ainda existem profetas. Eu fui em tal lugar e tinha um profeta lá, que estava profetizando. E eu tenho certeza que aquele era um homem de Deus, queridos.
Infelizmente, nós não podemos tirar conclusões de que alguém é realmente um profeta de Deus, uma profetisa do Senhor, simplesmente pela profecia que ele acabou de lançar. Por algo que ele acabou de dizer, é assim diz o Senhor. Nós temos que ver, nós temos que procurar saber como é que é a vida desse homem ou dessa mulher de Deus. No dia a dia, essa pessoa tem comunhão com Deus? Essa pessoa tem intimidade, tem busca da presença, busca a presença do Senhor? Elias tinha. Elias ordenou e Deus disse assim, olha, vai para o lado leste, Elias, se esconde, junto ao córrego do Querite, ao leste do rio Jordão. Sabe por quê? Beba a água do córrego, coma o que os corvos lhe trouxerem, porque eu dei ordem a eles para trazer alimento para você. Queridos, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós temos tudo que nós precisamos. Elias era um homem totalmente obediente ao Senhor, totalmente dependente do Senhor. Se Deus falasse, Elias, vai para ali, ele ia. Se Deus falasse, Elias, volta, ele voltava. Era um homem totalmente obediente. Por isso que Deus disse, olha, você vai para o lado leste, né? E você bebe a água do córrego que tem lá. E os corvos, os animais, as aves, vão trazer alimento para você. Olha só, eles vão trazer pão e carne de manhã à tarde. Pão e carne de manhã e de tarde. Deus providenciou tudo o que Elias precisava. E na sequência do capítulo, se nós formos ler, você pode ler depois, Deus chega para Elias e diz, olha, depois que ele estava ali naquele lugar, vai lá para uma aldeia, Elias, agora sai daí, vai morar na aldeia de Sarepta. Por quê? Porque lá tem uma viúva, e eu já preparei tudo, eu já dei ordem. Essa viúva vai suprir a tua necessidade. Olha só como as coisas de Deus é totalmente diferente da normalidade. No normal, seria o Elias da alimentação, da assistência para a viúva. Viúva era muito fragilizada naquela época, precisava da ajuda das pessoas. Só que as coisas de Deus são totalmente diferentes do normal, da lógica. A lógica seria Elias alimentar a viúva. Mas aqui Deus queria provar e mostrar para Elias que ele era o provedor da vida de Elias. E sustentou Elias também através daquela viúva. É uma viúva pobre, viu? Queridos, o que eu quero trazer para você com essa palavra é que quando nós obedecemos a Deus, quando somos obedientes às instruções do Senhor, quando procuramos viver de acordo com a vontade do Senhor, você pode dar ordem para o problema e o problema vai ser solucionado. Você dá ordem para uma enfermidade e ela tem que sair. Você dá ordem para os demônios, eles têm que te obedecer. Sabe por quê? Porque você dá ordem debaixo da autoridade do nome de Jesus. Elias falou para não chover durante alguns anos e não choveu. Tudo que Elias falava acontecia. Porque Elias era um profeta de verdade. E eu te pergunto nesse momento, você tem crido em algum profeta? Você tem corrido atrás de profetas? Porque infelizmente existem pessoas que andam correndo atrás de profetas. Porque ainda não entenderam que a maior profecia nós temos, que é isso aqui, a palavra do Senhor. Aqui está o grande profeta. O profeta dos profetas está aqui, ó, escrito nesse livro sagrado, que é Jesus Cristo. Você pode até não acreditar no profeta que falou alguma coisa para você e disse que Deus mandou falar, mas você pode acreditar no profeta maior, que se chama Jesus Cristo. Tudo o que está escrito aqui, muito já se cumpriu. Outras coisas já estão se cumprindo, nós estamos vendo. E ainda há coisas para se cumprir. E creia, nada do que ele prometeu na sua palavra vai cair por terra. Nada que ele prometeu na sua palavra vai deixar de se cumprir. Agora eu quero te convidar a você dobrar a sua cabeça, abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos. Esteja com o coração ligado nos céus.
e ore comigo. Santo Deus, querido Pai, eu quero te agradecer pelos ensinamentos que o profeta Elias nos deixou. Meu Deus, como, Senhor, como seria bom se em pleno século 21 nós encontrássemos Elias por todas as partes. Eu sei que ainda existem homens e mulheres que creem no Senhor, que não somente creem, mas que têm intimidade com o Senhor. Mas nós queremos ver Elias se levantarem nesta geração. Homens e mulheres também, que creem no Senhor de uma forma a profetizar algo e esse algo acontecer. Pai, que haja mais intimidade, que haja mais comunhão, que haja mais busca pela Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo essa pessoa que está orando comigo. Em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa possa crer e possa também obedecer aos Teus ensinamentos, para que não venha faltar nada para ela. Muito obrigado, por Deus. Eu te agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, compartilhe essa mensagem. Mostre para as pessoas que você conhece que nós podemos sim sermos o Elias dessa geração. Porque o mesmo Deus que Elias servia é o mesmo Deus que eu sirvo e que você serve. Amém? Pense nisso e que Deus te abençoe.